O noivo assustador da minha irmã tenta me dar ordens. Eu, com 17 anos, moro com minha irmã, de 27 anos, e o noivo dela, de 26, porque meus pais me expulsaram de casa por fumar maconha dentro de casa várias vezes. Desde então, minha irmã tem trabalhado para me fazer voltar para a casa dos meus pais em meio período, mas tem sido um caminho difícil. Eu amo minha irmã, mas o noivo dela gosta muito de me dar ordens e me dizer o que fazer. A maneira como ele faz isso pode ser assustadora. Há uma semana, pedi à minha irmã um par de sapatos que eu realmente queria. Ela inicialmente disse não, mas acabou cedendo depois de eu insistir muito. Poucos dias depois, não consegui encontrar os sapatos em lugar algum, então perguntei ao noivo dela onde eles estavam. Ele disse que os pegou de volta. Perguntei à minha irmã, e ela disse que foi porque eu não tinha lavado a louça como ela pedirá e que eu a tinha pressionado para conseguir os sapatos em primeiro lugar. Ela estava cansada de eu não fazer tarefas domésticas. O noivo dela veio ao meu quarto depois e disse que minha irmã estava passando por um momento difícil e que eu precisava parar de pressioná-la para que me desse coisas e que eu precisava contribuir com as tarefas domésticas ou pararia de receber minha mesada também. Alguns dias depois, minha irmã e eu estávamos discutindo enquanto eu a levava para a casa dos nossos pais, e ela continuava pedindo para eu parar porque precisava muito fazer xixi. Isso estava me estressando, e acabei batendo o carro dela. Quando o noivo dela descobriu, ele só estava preocupado com ela e se ela estava bem. Ela não estava muito machucada, apenas com uma leve concussão, um ombro deslocado, uma costela quebrada e alguns pontos no queixo. Eu só tinha torcido o pulso e levado 3 pontos. Ele tirou uma semana de folga para cuidar dela enquanto me fez voltar à escola no dia seguinte. Comprou presentes de melhoras para ela, como novos pijamas, um cobertor bonito e um bicho de pelúcia. No dia seguinte, o namorado dela me pediu para ajudar com a louça, já que a máquina de lavar louça estava quebrada. Eu não tinha usado nenhuma louça, então disse não. Ele pareceu um pouco confuso, mas depois me pediu para trocar a areia do gato, o que, novamente, recusei. Subi para o quarto para contar para minha irmã o que estava acontecendo, e ele estava me dizendo para deixá-la sozinha, mas estava me dando ordens. Então acordei minha irmã e contei a ela o que estava acontecendo, e ela começou a chorar. Fiquei feliz a princípio porque achei que ela estava brava com o noivo, mas então ela chamou o noivo para subir e, na minha frente, disse: Jack, eu não consigo mais lidar com isso. Ela estava falando sobre mim e como não conseguia mais me suportar. E o noivo estava confortando e me dizendo que eu precisava deixá-la sozinha por um tempo. Não a vi por alguns dias, já que ela se trancou no quarto, e depois a encontrei na cozinha. Ontem, depois da escola, contei a ela que o noivo dela me odeia e está tentando influenciar a opinião dela contra mim para me afastar. E ela disse que me ama e que o noivo dela me ama, e que eu preciso crescer porque ela não aguenta mais essa atitude. Qual é o segredo mais perturbador que você descobriu sobre seu cônjuge? Há 2 semanas, a irmã da minha esposa se casou, e minha esposa fez parte do cortejo, pois passou as semanas anteriores ajudando sua irmã nos preparativos, o que estava perfeitamente bem para mim. Minha esposa me manteve informado sobre seu envolvimento no casamento, e eu estava ciente de seus compromissos. Ela tirou alguns dias de folga do trabalho para ajudar a irmã e ficou com ela por um tempo. Embora eu conhecesse bastante bem a irmã dela, eu só tinha encontrado o padrinho algumas vezes, já que ele era agora meu cunhado. Na manhã do casamento, cheguei algumas horas antes, esperando roubar alguns momentos com minha esposa antes da cerimônia. Eu não queria interferir em seu dia agitado, mas não havia há dias, então achei que seria uma boa oportunidade para colocar o papo em dia. Quando ela me viu do lado de fora da casa dos pais dela, mandou seu irmão me dizer que ela sairia para me ver rapidamente no carro, o que me pareceu incomum, mas não levantou suspeitas na época. Ela acabou saindo e me cumprimentou com um beijo. No entanto, seu comportamento estava diferente do que eu esperava. Ela me disse que precisava conversar comigo, mas não queria estragar o dia especial da irmã dela. Ela mencionou que na recepção de casamento eu poderia ouvir algumas coisas sobre ela e o padrinho, o que ela não queria que ficasse estranho ou desconfortável para mim. Fiquei surpreso e não sabia como reagir. Ela confessou que cerca de 4 anos atrás teve um breve caso com ele, enfatizando que não significava nada. Ela disse: eu sei que você às vezes fica com ciúmes, mas queria te dar um aviso prévio. Fiquei ali tentando processar essa revelação inesperada. Não era como eu imaginava que amanhã se desenrolaria, mas agradeci por ela ter sido honesta comigo e assegurei que não era algo importante. Agora ela se virou para casa e eu fui almoçar, planejando encontrá-la na igreja mais tarde. Enquanto comia e verificava meu celular, percebi que ela havia mencionado que o caso aconteceu há 4 anos. Estávamos juntos há 5 anos. Parei de mastigar, inicialmente descartando isso como um deslize de língua. Mas quanto mais eu ponderava, mais me lembrava de um período cerca de 1 ano e meio após o início de nosso relacionamento quando ela teve comportamento suspeito. Ela não estava disponível quando costumava estar, e eu me lembro nitidamente de 2 ocasiões em que ela fez viagens de acampamento de fim de semana com colegas de trabalho. Embora estivesse perturbado por esses pensamentos, eu sabia que tinha um longo dia pela frente, então decidi deixá-los de lado por enquanto. Eu participei do casamento, observando tudo sem causar nenhum problema. Após a cerimônia, houve uma fila de recepção onde os convidados parabenizavam os recém-casados e o cortejo de casamento. Minha esposa estava ao lado de outro rapaz que eu não conhecia, mas o padrinho também estava lá. Então, segui pela fila, agindo como se tudo estivesse normal. Minha esposa eventualmente se juntou a mim, e me abstive de dizer qualquer coisa, não querendo ofuscar o dia especial de sua irmã. No entanto, minha esposa decidiu piorar as coisas ao mencionar que todos os padrinhos e damas de honra teriam que dançar. Eu tenho que dançar com ele. Eu perguntei por quê, já que ela não estava emparelhada com ele para a festa. Ela explicou que a madrinha de honra e seu parceiro eram casados e queriam dançar um com o outro. Embora eu estivesse incomodado, escondi meus sentimentos enquanto ela conversava com as pessoas ao redor. A dança começou.
Notei um sorriso irônico no rosto do padrinho enquanto ele levava minha esposa para a pista de dança. Nunca me senti tão isolado e desapontado na minha vida. Tentei não olhar, e quando eles voltaram, estavam conversando como se fossem velhos amigos. Depois da dança, minha esposa achou que era uma boa ideia nos apresentar. Embora eu tenha me abstido de expressar meus verdadeiros sentimentos, meu cumprimento a ele provavelmente não foi caloroso. Ainda assim, ele ficou e conversou com ela por alguns minutos. Quanto mais eles falavam e relembravam o passado, mais eu queria ir embora. Eventualmente, me desculpei e fui ao banheiro. Quando voltei, ele tinha ido embora. Minha esposa comentou, sabe, achei que você foi muito rude com ele. Eu me senti traído, com um nó na garganta, mas consegui controlar minhas emoções. Eu disse a ela que aquele não era o momento ou o lugar certo para discutir isso. Estava claro que ela não queria estar perto de mim, então ela se desculpou e saiu brevemente para se trocar. Após seu retorno, ela expressou seus verdadeiros sentimentos, dizendo, a maneira como você estava agindo foi humilhante. Você parecia um gorila prateado tentando brigar. Eu não sabia se ria ou ficava ofendido. Voltei para a mesa e conversei com o irmão dela e depois com a avó dela. Saímos juntos do casamento, e cheguei em casa pouco antes dela. Esperei por ela na sala de estar, e quando ela chegou, pedi a ela para recontar a história sobre o outro cara. Ela repetiu palavra por palavra, e depois de um longo silêncio, perguntei, você tem certeza sobre o período de tempo? Ela hesitou antes de responder, sim, estou. Esse caso ocorreu mais de um ano após o início do nosso relacionamento, e em vez de negar ou ficar nervosa, ela admitiu. Eu a pressionei por uma explicação, e ela disse, nós trabalhávamos juntos e era apenas algo físico. Não estávamos em um bom momento na época. Eu nunca tive sentimentos por ele, e nunca tive a intenção de te deixar. Ela descreveu como uma escapada breve e divertida que agora considerava um erro trazer à tona, mas ela não queria que eu fosse pego de surpresa. Eu não reagi como ela esperava. Tivemos uma discussão acalorada que só terminou quando ela me acusou de estar exagerando, dizendo, você está agindo como um bebê com tudo isso. Nem estávamos casados ainda. Não foi grande coisa. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, e ela insistiu que não havia nada para pensar, enfatizando que nos amávamos e isso não mudava nada. Isso foi há 2 semanas, e ainda não consegui processar completamente. Ela tem tentado falar comigo, mas por algum motivo, não consigo vê-la da mesma maneira que costumava. Uma parte de mim se sente tola por ficar pensando em algo que aconteceu anos atrás, especialmente porque agora estamos casados e não enfrentamos problemas desde então. Mas outra parte de mim se sente traída, envergonhada e humilhada. Acabei de descobrir que ela me traiu, e a dor é difícil de suportar. O que torna pior é que ela está tentando me fazer sentir culpa por pensar nisso. Estou considerando entrar em contato com o outro cara para ouvir o lado dele da história, mas não tenho certeza de como seguir em frente a partir daqui.